Olá, eu sou o professor Avelino Sérgio Giotto. Atualmente estou como diretor aqui no Colégio Godomar Bevilacqua de Oliveira. É um colégio agrícola, né? Aqui no distrito da Vila Reis, norte do Paraná, né? E para esse vídeo trouxemos aqui uma situação, um problema envolvendo o nosso colégio, né? E essa situação, problema, foi diagnosticada através de inúmeras reuniões com os nossos professores e também pela constante análise dos dados que o BI traz para a gente diariamente, né? Trata-se de uma sala bem diversificada. Aqui, por ser uma escola do campo, nós temos alunos de vários pontos da região, né? Então ela tem esse algo a mais, né? Ela, como já falei, não é tão numerosa, mas apresenta, destoa demais das outras turmas do próprio colégio. Um nível de aprendizagem baixo, a qualificação para a prova Paraná não ficou muito abaixo da nossa média, a média do colégio e a média do Paraná. Infrequência escolar alto também, níveis altos de infrequência escolar. E também comportamentos não apropriados para aluno com alunos e também alunos com os nossos professores, os professores da turma, né? Feito isso, feito esse levantamento, em consenso com os professores, achamos então necessário algumas ações rápidas, se não para reverter totalmente, mas pelo menos amenizar o problema. E para isso, nós pontuamos várias ações dentro de 3 pontos principais. A observação em sala de aula, para a gente observar o comportamento dos alunos, com os alunos mesmo e com os professores. Melhorar a frequência escolar, que está horrível, e também melhorar os índices de aprendizagem, né? Principalmente com a retomada de alguns descritores, principalmente que foi trabalhar na prova Paraná, e a gente retomar isso. Então, nesse primeiro momento, né, a observação em sala de aula é o primeiro foco. Quando a gente falamos em observação de aula, eu como diretor, ao professor que terá sua aula observada por mim e também pela coordenação pedagógica em outro momento, nós devemos fazer isso um combinado com o professor, antecipadamente avisá-lo que haverá essa observação na aula dele, né? Dia e horário, até para que ele possa se organizar com os alunos. Isso é muito importante. Deixar bem claro para o professor também o tempo que permanecerei na sala observando a aula dele, né? Outro ponto também que é muito importante deixar claro, né, que eu vou entrar em silêncio, ficar em silêncio e sair em silêncio. Vou apenas fazer algumas anotações que achar relevante, até para que lá na frente no feedback sirva de instrumento para a gente poder trabalhar melhor depois tete a tete com o professor no feedback, né? É importante também, já é sabido, né, que é uma prática pedagógica na CED desde o começo do ano, até anteriormente um pouco, mas que essa observação em sala de aula é mais uma prática pedagógica. O professor tem que entender isso. Nós, como diretor, tem que deixar claro para o professor isso. Não é uma intromissão e nem uma intervenção na aula dele, né? Feita a observação, que normalmente uma prática de 15 a 20 até 30 minutos observando a aula do professor, a gente marca o feedback, que pode até ser no mesmo dia, que seria uma prática mais legal, que já aproveita aí o ambiente dos conteúdos e do que nós vimos em sala de aula, até pela prática do professor, que ele trabalhou. Mas não demorar mais que 2 ou 3 dias. E deixar uma coisa muito importante, deixar bem claro para o professor, no feedback, que nós vamos pontuar primeiramente os pontos positivos. Isso é até bom que acalma um pouco o professor, porque sempre um feedback, o professor fica aquela angústia, né? Nós pontuamos primeiramente os acontecimentos positivos, fica até uma relação mais agradável. Claro, e por final do feedback, claro, havendo pontos negativos, temos que apontar os desafios que ele terá que enfrentar daí para adiante,
né? Mostrar alguns caminhos. E desde o momento que nós mostramos, indicamos ou apontamos algum caminho, o professor se torna parceiro o diretor se torna parceiro do professor. O professor tem que entender que é um parceiro aí. Se ele for bem na sala, a turma vai bem, a escola vai bem e o diretor também vai bem. Então não tem como desassociar, está todo mundo junto. E também, na observação, no feedback da observação de aula, o diretor tem que ter a percepção que o professor que está recebendo o feedback, ele tem entendido o teu feedback. Tem que usar uma linguagem simples, plausível e, de fato, o que aconteceu na observação. O professor tem que sair com a sensação que, gostando ou não, ele entendeu o feedback. Saindo da observação da aula, um outro ponto importante detectado nessa turma é a frequência escolar. O BI apontou que a nossa frequência escolar não está legal. O presente na escola não está legal, definitivamente não está legal. Então vamos atacar a infrequência escolar. Para tanto, além dos dados que nós obtivemos diariamente do BI e do RCO, que nós temos lá, tem uma outra prática que eu considero muito importante. Aí eu já conto com o aluno monitor também, a participação dele, que são as listas de frequências que fazemos diariamente. Até o término da segunda aula, o monitor repassa as turmas, faz a chamada presencial por escrito e até o término da segunda aula já está na mão da equipe pedagógica e também nas minhas mãos o relatório, a relação dos alunos faltosos daquele dia. Aí o que nos resta? Fazer a busca ativa. Como fazer uma busca ativa num primeiro momento? Ligação ou mensagem pelo WhatsApp, ou para a família ou direto para o aluno. Por que faltou? Por que não veio? Por que não faltou ontem? Virá amanhã? E sempre deixando claro para o aluno que atendeu a ligação, a mensagem ou a família, que tem a questão das 5 faltas seguidas e as 7 alternadas. Que isso lá na frente pode ocorrer até numa demanda junto ao Conselho Tutelar. Então tende as coisas a piorar para o lado deles. Então a gente sempre trabalha com essa informação. Nessa busca ativa, além das mensagens pelo WhatsApp e também pelo telefone, havendo necessidade, isso é uma prática comum aqui, eu faço muito aqui na minha escola, a gente fazer as visitas domiciliares, quando muito preciso, quando chega uma extremidade. O que está acontecendo, aluno? Família. Por que teu filho não está indo à escola, teu filho, a filha? Nós estamos aqui para ajudar. Qual que é o problema? É alguma coisa que o aluno não pode relatar na escola? É uma boa oportunidade para relatar aqui agora para o diretor. Isso no aconchego da sua família. Isso é algo que tem dado resultado. E também, essas atualizações que nós temos com o presente na escola, tem que passar sempre para o professor, quase que diariamente. O aluno retornando, ele tem que nos avisar. O aluno retornou. Que bom, ele retornou hoje, vai ser uma prática só de hoje, observar se ele virá os próximos dias. Então tem que ter um professor aí, juntamente com o monitor, o aluno monitor, além da direção e do comando pedagógico, tem que ter uma consonância muito legal. E também nós temos outras ações referente à aprendizagem. O RCO lá nos mostrou o BI que a prova Paraná não ficou legal, os alunos não foram bem. Primeiro passo, vamos retomar os descritores da prova Paraná. Nós temos um controle de onde foram bem, de onde não foram legal e como que estão. Então, de posse dessas informações que eu como diretor tenho que ter, principalmente dos descritores, iremos trabalhar a retomada desses conteúdos e fazer atividades, inclusive avaliativas, para o dia a dia em sala de aula. Só assim nós podemos aferir novamente se esses alunos tiveram uma recuperação de conteúdo ou não. Aí virão as outras provas, as outras edições da prova Paraná e a gente vai ter um conhecimento maior. Então, para esse primeiro momento, a retomada é muito importante. É muito importante. Inclusive, não só para a prova Paraná, também das avaliações e trabalhos avaliativos rotineiros daquele trimestre.
né? A defasagem de aprendizagem, às vezes, não está só na Prova Paraná. A Prova Paraná é mais um sintoma, é um diagnóstico, mas existe como um todo uma avaliação. Para que chega lá no final do ano letivo, em dezembro, não vão ter alunos aí afogados, desesperados atrás de recuperação de conteúdo. Se a gente fazer isso trimestre a trimestre, a gente vamos tipo que amortizando esse impacto lá na frente, né? E nesse processo todo, tem o aluno, volta aqui a questão do aluno monitor, ele tem um papel muito importante. Além daquelas relações de frequência que eu já disse anteriormente, nesse processo de aprendizagem ele também tem um papel muito importante. Os outros alunos espelham-se nos alunos monitores. Isso é muito importante para a gente. Porque, além de ajudar o professor, inclusive, a elaborar, aplicar e recolher atividade no processo de ensino-aprendizagem, ele é um aluno muito bem visto entre os colegas. Então, às vezes, ele usa uma comunicação que o professor não tem, mas ele, por ser da mesma faixa etária, consegue ter. Então, essa é a minha mensagem.